Pessoal, faz algumas semanas que eu venho com vontade de falar sobre o Angra, inspirado para falar sobre o Angra, mas venho pensando bastante para e hoje me veio inspiração, mas eu ainda estou meio confuso sobre o que falar, o que não falar, o que eu não devo falar, porque é uma coisa muito complicada. A gente está no meio de uma guerra que é muito difícil de entender quem é quem nessa guerra, de que lado, quem é o inimigo, quem é o aliado, de que lado nós estamos, porque, para começar, antes de entender a guerra cultural, e como toda guerra, existe informação, desinformação, a parte de inteligência, a informação, o conhecimento é o mais importante em qualquer guerra, porque se você tem as informações erradas, você vai tomar decisões erradas e vai se dar mal. Às vezes o poder da informação é muito mais forte do que o poder bélico, do que o poder das armas, do que as estratégias, do que tudo. Você baseia as estratégias nas informações que você tem. Então, quando a gente não entende, não tem as informações, não tem o conhecimento, qualquer guerra está perdida. Mesmo que você tenha um exército fraco, pequeno, humilde, pode derrotar um exército muito mais poderoso, mas que não tem as informações corretas, que não conhece o campo de batalha onde ele está lutando. Isso em toda estratégia militar, desde os tempos mais primitivos até hoje, na era da informação, do conhecimento. A informação é mais importante do que nunca. Tanto que a gente tem os Estados Unidos, o maior poder militar bélico armado do planeta, no fim das contas está perdendo a Guerra Fria para a antiga Rússia, a antiga União Soviética, para a Rússia, que foi mais inteligente, que partiu para uma guerra cultural, para uma estratégia de subversão cultural, e está destruindo os Estados Unidos. A União Soviética, a Rússia se fez de morta, mas tinha uma força, uma inteligência muito maior e está vencendo os Estados Unidos através da guerra cultural. E é uma estratégia tão inteligente que até hoje a maioria das pessoas nem acordou, nem percebeu isso, apesar do Yuri Bezmenov há 30 anos atrás já estava falando, já estava alertando sobre isso. Informação estava lá, mas as pessoas estão tão alienadas que não entendem o que está acontecendo. O Foro de São Paulo está aí há mais de 20 anos transformando a América Latina numa nova União Soviética, no novo coração comunista do mundo, nessa estratégia de dominar o mundo. E até hoje aqui no Brasil a gente está dormindo, não percebe. Enfim, pessoal, essa guerra cultural é bastante complicada para entender, e é aquela coisa, a gente sabe, a gente tem alguma noção do que é ruim, do que é bom, mas acaba sendo enganado por falta de informação, por ser alienado. E nesse vídeo eu quero falar mais sobre música, mais sobre metal, um vídeo mais voltado para o público headbanger, metaleiros e tal. Assim como eu, muitos são enganados e alienados pela esquerda. Eu, por mais de 10 anos, eu simpatizei com o PT, eu militei pelo PT, eu apoiei o PT, votei no Lula as 2 vezes, votei na Dilma. E assim como eu, tem muita gente no meio do metal que não é necessariamente esquerdista, assim como eu nunca fui esquerdista, culturalmente, ideologicamente, eu sempre fui de direita, mas por falta de opção e por alienação, por falta de informação, eu acabava simpatizando com o PT, achando que fosse menos mal do que o PSDB, por exemplo, que na estratégia das tesouras enganou a toda a população brasileira. Essa estratégia das tesouras, como toda estratégia, ela é usada em vários níveis, não se limita apenas ao PT e PSDB. Eu já expliquei num outro nível, num outro vídeo, sobre a estratégia das tesouras da nova ordem mundial, que é o comunismo e o capitalismo. Comunismo e capitalismo estão do mesmo lado, são controlados pelas mesmas forças. É uma estratégia das tesouras para dominar o mundo.
O mundo se divide entre capitalismo e comunismo, só que no fim das contas, tanto capitalismo quanto comunismo são aliados, são da mesma estratégia, são controlados pela mesma elite. Então, essa estratégia das tesouras é muito importante conhecer e enxergar e perceber ela em vários lugares diferentes, em várias condições, em várias situações diferentes ela é usada. E no metal, pessoal, é uma parte fundamental que o pessoal não percebe a importância que a música tem na guerra cultural. Porque, e mais do que isso, na guerra espiritual. Porque acima da guerra cultural existe uma guerra espiritual. Se já é difícil a gente entender a guerra cultural, é muito mais difícil, está além da nossa compreensão, está além dos limites desse nosso mundo aqui, desse nosso corpo físico aqui de carne e osso. A gente mal consegue entender a nossa realidade, a nossa volta, muito menos entender o plano espiritual, entender essa guerra espiritual que está acima dessa guerra cultural. Então, por isso as pessoas não percebem a importância da música na guerra cultural, porque a música é muito mais profunda que isso. A música é usada até pela guerra espiritual, porque a música mexe diretamente com o nosso espírito, com a nossa alma, altera, é incrível. Todo mundo sabe o poder que a música tem de alterar rapidamente o nosso estado de espírito, dependendo do tipo de música que você escuta, dependendo do ritmo. Tanto que é por isso que nos filmes, nas produções cinematográficas, enfim, multimídia, comerciais, a sonorização é tão importante, o áudio, a música é tão importante, música ambiente, som ambiente faz tanta diferença. Afeta tanto os resultados de um comercial, do impacto que uma cena causa num filme, dependendo do som que tem de fundo. Você nem está prestando atenção no som, você está prestando atenção na cena, mas aquele som faz toda a diferença. E esse pessoal que controla o mundo, eles sabem muito bem disso, eles dominam toda essa informação, esse conhecimento. E a gente inocentemente, né, vivendo as nossas vidas como se nada tivesse acontecendo, inconsciente dessa guerra cultural que está ao nosso redor, em tudo quanto é lugar. Depois que você conhece, que você entende a guerra cultural, você percebe que mesmo em comerciais, em propaganda de televisão, em comercial que você acha que está simplesmente anunciando um produto, você percebe ali a influência, a manipulação cultural, a influência da guerra cultural, mesmo em comerciais para vender produtos, o quanto enraizado, o quão profunda é essa guerra cultural, essa manipulação mental que a gente sofre, principalmente através da grande mídia. E aí, a grande mídia é uma das maiores forças, uma das maiores armas nessa guerra cultural, nessa dominação da sociedade e principalmente na alienação. Todo tipo de informação, a educação nas escolas, nas faculdades. Hoje a gente percebe cada vez mais com a liberdade de informação na internet o quanto a gente é enganado pela história oficial nas escolas, pelo conhecimento que é passado nas escolas, que hoje a gente vê que as escolas não servem para educar, mas sim para alienar e para manipular as nossas mentes, para enquadrar as nossas mentes dentro desse paradigma onde eles colocam a gente, e por isso dificilmente a gente consegue sair, demora tanto para sair e tem tanta dificuldade de conseguir mesmo entender o que está à nossa volta. E a música, pessoal, tem uma influência enorme na degradação da nossa sociedade hoje. Basta a gente ver o tipo de música que a televisão faz apologia, que é principalmente a Globo, né, que aqui no Brasil é a mais forte, que a música que toca nas rádios. E é claro que você ficar colocando um certo tipo de música nas rádios tem uma influência. Se você escutar, mesmo que você não goste, você começa a ouvir muito uma certa música na rádio, as rádios começam a tocar tanto um certo tipo de música, isso tem uma influência muito poderosa na sociedade. Não é à toa que as gravadoras, antigamente, quando elas estavam no auge, antes de serem quase destruídas pela internet,
Mas mesmo assim, mesmo o negócio da música não sendo tão lucrativo, a gente percebe que os poderes da nova ordem mundial se preocupam tanto em investir em manter certos tipos de artistas para fazer a propaganda deles e para manipular as mentes. E aqui no Brasil a gente vê uma degradação social tão grande e a degradação musical acompanhando, na verdade até antecipando, porque a música tem um papel muito grande nessa degradação social. A degradação na música afeta a degradação da sociedade. É só a gente olhar, um tempo atrás eu postei no meu blog uma série de músicas sertanejas. Eu gosto de música sertaneja raiz, não muito, não é um tipo de música que eu escuto muito, com frequência, mas tem umas letras muito interessantes, de vez em quando eu gosto muito de ouvir, sertanejo raiz, não esses sertanejos dos últimos 20, 30 anos, esse lixo aí que eles destruíram a música sertaneja, isso já como resultado dessa guerra, do quanto eles sabem que é importante, da importância da música nessa guerra cultural. Por isso degradaram a música brasileira. A gente compara o que era a música brasileira há 50 anos atrás com aqueles artistas sertanejo raiz, aquela música mais inocente, do dia a dia das pessoas humildes, simples, e depois o processo que a música passou de industrialização, onde você passou a ter as gravadoras dominando a ideologia, dominando as rádios, e a partir da dominação das rádios, essas gravadoras que são controladas por essa elite mundial, por essa nova ordem mundial, por essa elite econômica que controla o comunismo e o socialismo, isso que os alienados não percebem, passou a controlar o que era veiculado nas rádios, passou a influenciar as mentes das pessoas, principalmente dos mais jovens, que são mais fáceis de manipular, a achar que aquele tipo de música antigo, ultrapassado, quadrado, e passou a influenciar o gosto musical, principalmente se preocupando com a juventude, através desses lixos, dessas porcarias como a Xuxa, como outras coisas, que só serviam para enfiar merda na cabeça das crianças. E a gente vê quanto mais as crianças, hoje jovens e adultos, ouviam esse tipo de lixo, assistiam um certo tipo de programa lixo na infância, o quanto isso degradou no futuro, né? Essa juventude hoje, do jeito que está, esse tipo de música que foi degradando passo a passo. Eles começaram deturpando, subvertendo a música sertaneja, estragando a música sertaneja, depois vieram com axé, pagode, samba. Quando há 15 anos atrás a gente achava que o axé era o fundo do poço, e hoje tem funk aí. E aí hoje a gente acha que está no fundo do poço com o funk, com esse tipo de música que é divulgada pela mídia hoje e que está se alastrando cada vez mais. E a gente acha que chegou no fundo do poço, mas nesse ritmo que a gente está vindo, não dá para esperar o que vai ter daqui 5, 10 anos. Enfim, pessoal, a música tem um papel importantíssimo. Por isso, quando eu era mais novo, né, adolescente, eu ficava me perguntando, por que com tanta música boa, com tanta banda boa de metal, de rock, a grande mídia, a imprensa, a televisão só fica dando audiência para porcaria, para lixo. Eu não tinha noção dessa guerra cultural. Eu achava que é o que o povão gosta, é o que o público, que tem mais público, então eu inocentemente acreditava que era simplesmente isso, né? A mídia toca aquilo que a maioria quer ouvir. Mas hoje, entendendo a guerra cultural e percebendo o quanto a grande mídia influencia a mentalidade das pessoas e se preocupa e faz tanto esforço para baixar cada vez mais o nível moral e o nível cultural da sociedade. Não é por acaso que hoje a gente chegou nesse lixo. Em vez da sociedade evoluir, melhorar, a gente compara as músicas que se ouvia 20, 30, 40 anos atrás com esse lixo que está dominando a sociedade hoje. Mesmo pessoas com uma educação mais alta, superior, ouvindo certo tipo de lixo, certo tipo de música podre. Enfim, pessoal, e onde que entra o metal nisso? A gente vê o pessoal que escuta metal
e compara com esses públicos que ouvem esse tipo de lixo e vê uma inteligência maior, independente de nível de escolaridade. Você vê um nível de inteligência, você vê um padrão moral maior. O metal é uma música que tem uma vibração boa, que tem uma energia boa, que estimula o cérebro, estimula o pensamento, estimula a inteligência, estimula o raciocínio, fortalece o espírito, porque transmite força, transmite vitalidade. Tem esse pessoal espiritualista, New Age e tal, gosta muito daquelas músicas anestésicas, aqueles sonzinhos ambientes, calminhos para meditação e tal. Mas, pessoal, o que é interessante também, é bom esse tipo de música também, nada contra, mas o que a gente está numa guerra, a gente está numa situação de paz, que você pode relaxar, sossegado, deitar na areia da praia, enquanto a gente está no meio de uma guerra, está tudo explodindo em volta. Qual que é o sonho de qualquer inimigo? É combater um adversário que não luta, que não resiste. Então, você fica ouvindo esse tipo de musiquinha tranquila para meditar, para relaxar, enquanto você está sendo atacado por todos os lados, enquanto estão tentando destruir a nossa sociedade. Não é hora de relaxar, de agir como cordeirinhos, passivos, tranquilos. A gente está no meio de uma guerra. Tudo que os nossos inimigos que querem nos destruir querem é que a gente relaxe e tenha um comportamento de cordeirinho. E o heavy metal é uma cultura muito forte, tem uma identificação social e cultural muito forte. Tudo que eles querem é destruir os grupos, é destruir os laços culturais, é destruir as diferenças culturais. Porque qual que é a ideologia máxima do marxismo, do comunismo? É de que todos são iguais. Então, eles querem destruir todas as diferenças. É importantíssimo para eles destruir todas as diferenças. É só você olhar um pelotão, um batalhão militar, um grupo de militares num exercício de ordem unida. Todos ali no mesmo ritmo, fazendo exatamente os mesmos movimentos. Você pode ter centenas de militares ali desfilando, e todos exatamente no mesmo ritmo, numa sincronia perfeita, no exercício de ordem unida, seguindo o comando de um único comandante, que com uma única palavra faz todo mundo virar perfeitamente, sincronizadamente para um lado, para o outro, seguindo a voz daquele comandante. E é isso que o comunismo quer, por isso ele quer deixar todos iguais. Quanto menos diferenças entre a sociedade, quanto mais você massificar a sociedade, você destrói a personalidade individual das pessoas, porque ninguém é igual a ninguém, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu gosto, as pessoas são diferentes. E claro que você pode formar grupos com outras pessoas que tem gostos semelhantes, que tem interesses semelhantes, e você pode ter grupos que se diferenciam, você tem sociedades que se diferenciam, mas quanto mais uma cultura mais forte, quanto mais grupos fortes e resistentes você tiver na sociedade, mais difícil você ter um comando único, que é o que eles querem no mundo inteiro. Eles querem massificar a população mundial para você conseguir impor uma ditadura mundial, porque toda a população do mundo inteiro, igual, massificada, vai obedecer a ordem desse único líder e esse único comando. Enquanto você tiver culturas diferentes, pensamentos diferentes, individualidade, é mais difícil você impor uma ditadura. Por isso eles querem que todos sejam iguais, porque quando todos forem iguais, quando todas as culturas forem destruídas através do multiculturalismo, o objetivo do multiculturalismo é esse, é destruir as diferenças, é fazer com que todos tenham os mesmos gostos, os mesmos interesses. Esse é o objetivo do comunismo, é impor uma ditadura mundial, a população toda sobre o mesmo comando, obedecendo como carneirinhos. E o heavy metal, dentro principalmente do meio musical, é a cultura mais forte, é o grupo mais forte, culturalmente mais unido, e que tem uma repercussão, uma identificação cultural e social
muito forte no mundo inteiro, é a maior pedra no sapato. Quando se trata de música, de cultura, o heavy metal é uma cultura fortíssima e por isso eles estão tão preocupados em destruir. Porque tirando o metaleiro, nem roqueiro, o pessoal que não entende de metal não entende a diferença de rock e metal, chama metaleiro de roqueiro, acha que rock e metal é a mesma coisa. Mas quem gosta de rock, normalmente esse pessoal roqueirinho aí que gosta de Legião Urbana, tem tanta música lixo, Titãs, Legião Urbana, esses rockinho aí, rock internacional, eu escuto aqui, mas é aquela coisa, escuto de tudo. O sonho deles é quando todo mundo, a população inteira, eu gosto de tudo, eu escuto de tudo, metaleiro não, eu gosto de metal. E a minha música favorita é metal, eu sou metaleiro, tem gente que não gosta da palavra metaleiro, headbanger que seja, eu escuto outras coisas assim, gosto de sertanejo raiz, Jean-Michel Jarre, gosto de muita coisa, música clássica fora do metal, muita banda de rock também eu gosto, Queen, Guns N' Roses, AC/DC, que não é metal, mas a minha música, o meu estilo favorito é metal. E tem uma identificação, tem uma força cultural e tem uma vibração. O metal transmite uma força, uma energia muito forte, muito poderosa, e isso afeta o nosso espírito, isso dá força, isso nos torna mais fortes para resistir a essa dominação. Enquanto outras músicas deixam as pessoas mais alienadas, o metal fortalece culturalmente, fortalece a individualidade, fortalece o sentimento de grupo. Enfim, a grande mídia, por isso a grande mídia quer destruir o metal, e infelizmente a gente vê muitas bandas de metal, os músicos alienados que não têm noção dessa guerra cultural, nem sabem que isso existe, às vezes querendo agradar, fazendo musiquinha para tocar na rádio, vamos gravar um acústico para tocar nas rádios, né, para atrair esse público. Você vê o Sepultura, por exemplo, uma banda destruída, Andreas Kisser lá orgulhoso tocando no carnaval. Por que você tem? Eu gravei um vídeo no carnaval desse ano falando disso. Uma escola de samba colocou um Ed no carnaval do Rio de Janeiro. Nada disso é por acaso, isso não é inocência, isso não é simplesmente querendo agradar, querendo fazer amizade. Isso tudo, a gente está no meio de uma guerra. Enfim, pessoal, acho que o vídeo está meio longo, meio comprido já, bastante comprido, mas eu espero que vale a pena. Ainda não deu 30 minutos, vou falar mais um pouco. Enfim, pessoal, o Angra cometeu alguns erros desde que o André Matos saiu, que eu acho que não foi por acaso, a gente não sabe, a gente que é fã, que só acompanha pela mídia, não sabe o que aconteceu nos bastidores, mas o Angra era uma banda que tinha um potencial gigantesco. Eu sou muito fã do Angra, é uma das minhas bandas favoritas. A gente não sabe o que provocou aquela separação do Angra no final dos anos 90, mas se o Angra tivesse mantido aquela formação, hoje eles seriam uma das principais, uma das bandas mais fortes do mundo, sem dúvida. Eles perderam muito sem o André Matos, embora eu goste muito do Edu, talvez como pessoa o Edu seja um cara mais legal, mais simpático, uma pessoa mais interessante talvez do que o André Matos, né? A gente vê que talvez um problema do Angra tenha sido os egos do André Matos e do Kiko Loureiro, a impressão que a gente tem de fora, egos muito grandes para conviver ali numa mesma banda. Mas se eles se mantivessem unidos como banda, encarando aquilo ali, por um lado não profissional, mas por mais que tivessem problemas de relacionamento, se suportando por um bem maior, pelo bem deles mesmos, por melhor que o guitarrista que o Kiko Loureiro seja, por melhor vocalista que o André Matos seja, eles isolados são simplesmente grandes músicos, mas eles juntos na mesma banda, eles formavam uma das melhores bandas de metal que o mundo já viu, que já existiram, das melhores mesmo. Hoje o Angra sem dúvida estaria ali no nível de Iron Maiden. Por que hoje a gente vê o Iron Maiden num nível tão acima de todas as outras bandas de metal? Porque o Iron Maiden se manteve unido, não se separou como outras bandas. O Halloween tinha o potencial de estar ali no nível do Iron Maiden, mas saiu
sem o Michael Kiske ou o Ralph Shippers, que poderia estar lá com eles, sem o Kai Hansen, o Halloween, perdeu aquele potencial que tinha de ser uma banda no nível de Iron Maiden. A separação do Angra, que além do André Matos ser um dos melhores vocalistas do mundo, também na composição a gente vê o quanto o André Matos era importante na composição do Angra. O Rafael e o Kiko são muito bons também, mas a gente vê que o Angra perdeu muito sem o André Matos. Aquele maior diferencial do Angra, na sonoridade do Angra, que dava mais diferença, mais diferenciava o Angra no cenário metal de todas as outras bandas do mundo, e por isso destacava tanto o Angra. O Angra era para estar ali no nível de Iron Maiden. Tem muitas bandas, pessoal, muitas bandas excelentes, excepcionais. Talvez a que mais tivesse chance de chegar tão perto, de ser tão grande quanto o Iron Maiden hoje, era o Metallica, por ser ali um pouquinho só mais nova que o Iron Maiden. Até que morreu o Cliff Burton. Enfim, pessoal, tem muitas bandas que tinham potencial para ser tão grandiosas, tão grandes quanto o Iron Maiden. Mas o que o Iron Maiden tem que as outras não têm? As outras, aconteceu alguma coisa que derrubou a banda, que derrubou esse potencial que a banda tinha. Enfim, pessoal, e o Angra, eu tenho esperança. Eu gostaria muito do Fábio Lione entrar para o Angra. Seria muito legal um disco do Angra com o Fábio Lione, né? É legal esse tipo de coisa, assim como eu acho que seria muito legal a Floor Jansen gravar um disco do Nightwish. Nightwish é outra das minhas bandas favoritas, que com certeza, se não a Tarja não saísse, se eles não tivessem tido aqueles problemas, Nightwish seria uma das disparado, né? Eles chegaram a ser uma das melhores bandas de metal do mundo e caíram muito sem a Tarja. Mas enfim, pessoal, seria legal um disco do Nightwish com a Floor, um disco do Angra com o Fábio Lione. Eu gosto mais de Angra do que Rhapsody. Angra é muito melhor que Rhapsody, jamais foi. O Angra com o André Matos, o Nightwish com a Tarja, eu espero que eles retornem. Enfim, pessoal, Primal Fear, né, outra das minhas bandas favoritas. Esse pessoal do metal tem que tomar conhecimento da importância do papel deles nessa guerra cultural. Porque a grande mídia quer tanto destruir o metal, porque a grande mídia odeia tanto o metal. Não é simplesmente uma questão de eles mesmos baixam o nível moral e intelectual da sociedade através da música. Então seria importantíssimo que os músicos de metal, principalmente esses mais top de bandas desse nível, os caras do Angra, percebam o papel que eles têm nessa guerra cultural. Eles tenham um conhecimento da posição que eles ocupam nessa guerra e entendam por que a grande mídia quer tanto acabar com eles, quer tanto destruir eles. Eles, por não entender, por não ter esse conhecimento, não ter essa consciência, eles acabam, às vezes, tentando se vender para os inimigos, se colocando na mão dos inimigos que querem destruir eles, achando que eles vão crescer com isso. A gente toca uma musiquinha na rádio, a gente aparece num programinha de televisão, quem sabe assim a gente cresce. Não, pelo contrário. Enquanto vocês se venderem, vocês estão se vendendo para aqueles que querem destruir vocês. Vocês estão se vendendo, estão se entregando nas mãos dos seus inimigos, daqueles que querem sabotar e que querem destruir vocês. Então, muito cuidado com o empresário, com o palpiteiro, com gravadora, porque são esses que querem destruir vocês, são esses que estão sabotando vocês. Escutem o público. Enfim, pessoal, é impossível você entender a guerra cultural, você entender o seu papel na guerra cultural, o seu papel no mundo, enquanto você não conhecer a si mesmo. Então, por que tem tanta dificuldade de entender a guerra cultural, de entender o mundo? Porque as pessoas não se conhecem a si mesmos. Basta alguém te perguntar quem é você, o que a gente fala? Fala a profissão, fala o que faz da vida. Eu sou estudante. Quem é você? As perguntas normais. Eu sou estudante. Eu sou massoterapeuta. Eu sou médico. Eu sou advogado. Não, você não é a sua profissão. Isso é o que você faz para ganhar dinheiro. Isso é o que você faz para trabalhar. É uma pergunta tão simples, mas tão difícil. Quem é você? Quem sou eu? Quando você começar a
entrar num processo de autoconhecimento para responder essa pergunta, quem sou eu? Para você entender quem é você, para você se autoconhecer, só assim você vai começar a entender o mundo, porque é impossível você querer entender o mundo enquanto você não entender a você mesmo, enquanto você não souber quem é você, para você entender o seu papel no mundo e, enfim, pessoal, entender o seu papel na guerra cultural, entender a própria guerra cultural. Então, busquem conhecimento, busquem principalmente o autoconhecimento, busquem ter consciência